gente está fazendo, a 52ª live, e estamos hoje com uma pessoa muito especial aqui, que é o Belisário. O Belisário, para quem não conhece, foi o melhor secretário de Justiça da história do Estado de São Paulo. Não tenho dúvida disso. O Belisário é advogado, é membro da Comissão Internacional de Juristas, é membro da Comissão ARNS de Direitos Humanos, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados de São Paulo e, além de tudo, tem um bom humor e tem uma energia que é para poucos. E eu conheço o Belisário da época do governo Mário Covas, foi secretário na época de Justiça. Quando a gente estava começando a criar o Poupa Tempo, ele deu uma força tremenda e é uma pessoa que eu tenho uma admiração tremenda, é uma pessoa maravilhosa. Boa noite, Belisário. É um grande prazer estar com você aqui. Daniel Annenberg, você esqueceu de dizer que nós somos amigos há muitos anos. A gente se conheceu, mas há uma mútua admiração por você, tenho acompanhado todos os seus projetos, sua carreira. Você tem feito uma história magnífica. Obrigado. Boa noite Belisário. a todos também, claro. A todos. Boa noite a todos. Aliás, antes de começar aqui as perguntas para o Belisário, queria dizer, quem quiser ver essa nossa live, escrever para danielannenberg.com.br e já lembrar das próximas lives. Aqui toda segunda e quinta, Belisário, a gente faz lives desse tipo, informais. Na próxima quinta, a gente vai estar com a Helena Rizzo, que é chefe do Mani, e o Beni Novak, que é chefe do ICI Bistrô. E eu vou aprender um pouco sobre culinária, porque o máximo que eu faço é um ovo mexido e olhe lá, viu? Enfim, e na próxima quarta da semana que vem vai ser um pouco diferente, em geral são segundas e quintas. Na próxima quarta da semana que vem, dia 19, a gente vai estar com o Marcelo Taz, que é amigo, jornalista, apresentador, professor de comunicação. Aqui é bem eclético, viu, Belisário? A gente entrevista um monte de gente e eu estou pensando quase em largar a carreira de vereador e virar apresentador e entrevistador. Me realizei aqui, é muito bom entrevistar as pessoas. Isso dá uma grande experiência. É verdade. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês e já vou começar aqui perguntando para o meu amigo Belisário o que ele acha, né? A pandemia acabou escancarando, né, e ampliando aí as desigualdades que já existiam, e é um forte traço da nossa sociedade brasileira, a enorme desigualdade que a gente está vivendo, né? E como é que a gente consegue, Belisário, assegurar direitos fundamentais diante de uma situação de emergência em que ainda ocorre supressão de liberdades, desemprego, diminuição dos espaços de poder e aumento da violência? É possível assegurar esses direitos fundamentais mesmo numa situação como essa? Eu vou te responder numa dupla perspectiva. A primeira delas é a perspectiva que você se referiu como supressão de direitos. Nós vivemos hoje um momento dos direitos humanos que, claro, começa lá atrás, muito antes da Declaração Universal, mas que vem com a Declaração Universal e se complementa com os pactos em torno da Declaração Universal. Então, a declaração é praticamente um guia, é uma recomendação ética, é uma barreira ética, mas os pactos têm observância obrigatória. No Pacto de Direitos Civis, se fala uma coisa interessante. No artigo 4º fala, em situações de emergência, é possível suprimir ou limitar alguns direitos. E no artigo 12 ele fala, sim, mas não pode nunca suprimir determinados direitos. Então, o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, o direito de não ser torturado, são alguns direitos que, em circunstância nenhuma, podem ser atenuados. O que a gente verificou nesse momento, a gente vive um estado de emergência não constitucional, é um estado de emergência sanitário, né? O que a gente verificou é que, em nome disso, muitas coisas são feitas, se proibiram pessoas de transitar por estradas, fecharam-se fronteiras,
é o desespero de querer reagir de alguma forma a uma pandemia quando, né, uma reação pelos municípios, pelos estados, quando o governo central não deixou de comandar ou não teve o pulso para comandar isso. O segundo vértice é que nós descobrimos as desigualdades que já existiam. Nós descobrimos as desigualdades, nós temos mais tempo, nós passamos menos tempo no trânsito, mas nós lemos jornal, nós somos apanhados pelos chamados da solidariedade, nós somos apanhados pela voz dos lúcidos, né? E então a gente em casa gastando menos, ficando protegido, não saia, não vá para a rua, etc. A gente ficou pensando, e aqueles que não conseguem deixar de ir para a rua, aqueles que não conseguem ficar em suas casas, aqueles que não têm casa, aqueles que não conseguem se alimentar, aqueles que não podem senão perambular. Esses perderam uma solidariedade que eles tinham dos restaurantes que fecharam, das pessoas que por eles passavam e deixavam uma esmola ou, às vezes, uma ajuda. Então, a solidariedade se remanejou. Eu acho que esse é o grande evento, se é que se pode falar de grandes eventos da pandemia, é essa solidariedade que passa a ser uma solidariedade mais estruturada. Não é? Eu lembro que muitas das pessoas hoje elas estão se dedicando a dar o seu dízimo. Eu li uma entrevista do Peter Singer, que é o mago da ética, e ele disse, nesse momento, nós temos sempre que reservar uma parte dos nossos ganhos, nunca menos de 10%, ele dizia. Não é? E essa é uma coisa importante, quer dizer, é disso que vão surgir as grandes ideias. Né? Eu me aproximei bastante de alguns movimentos, por força de ser membro da Comissão Arns, e esses movimentos começaram a ser acolhidos, a ter os seus problemas levados à comissão, enfim, e a sociedade, enfim, os representantes, o prefeito, os representantes todos tiveram que enfrentar. Eu vou usar uma expressão que eu vi outro dia, acho que foi uma atriz brasileira, eles têm que enfrentar a nossa fúria diante da desigualdade. A própria Comissão Arns, ela editou, no comecinho de abril, um pacto pela vida e pelo Brasil. Não foi só a comissão, foi a Ordem dos Advogados, a CNBB, a SBPC, a Associação Brasileira de Imprensa, enfim, a Associação pela Ciência. Enfim, essas pessoas, eles se reuniram para dizer, olha, esse é o momento da solidariedade, esse é o momento de organizar redes de solidariedade. E atenção, Estado, esse é o momento que você tem para coordenar essas ações. E essas ações têm que ser para a preservação do emprego e maior atenção para aqueles, exatamente, população de rua, os mais pobres, aqueles que não são nem atingidos pela Bolsa Família. Sim. Não é? E aí, então, é que a gente começou vamos dizer, enquanto instituição, reagir com pactos, com conselhos. Nós tínhamos, nesse Pacto pela Vida e pelo Brasil, uma série de medidas que deviam ser tomadas, entre elas as que foram, efetivamente, vamos dizer, a renda emergencial, e a gente já dizia naquela época que ela devia ser prorrogada enquanto fosse necessário. Né? Daniel, pensa lá para trás. Quando você imaginaria que o governo um dia falaria, precisamos ir atrás dos muito pobres, dar-lhes uma renda, mas isso faz parte de um plano que tinha que ser seguido. E homenagem se faça ao parlamento, porque
Foi o parlamento que entendeu que com R$ 200 não dava para fazer nada e aumentou isto para 600. Houve uma negociação para ser 500, mas o parlamento você bateu o pé. E é isso que está fazendo girar a economia em alguns lugares e é isso que está fazendo algumas pessoas sobreviverem. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e você tem toda a razão, e precisa continuar, né, Belisário? Porque claro, esse é um momento delicadíssimo. Claro, não é possível parar de forma alguma. Há uma discussão entre os economistas, mas um dos nossos, o Bresser Pereira, ele fala que esse é um plano que deve ser conduzido monetariamente, quer dizer, não dá para conduzir um plano de auxílio pensando no endividamento interno. Isso é um plano para você entender como é que você faz chegar o auxílio lá na ponta. Depois nós vamos pensar no resto. Se não sobreviver, não adianta. O momento é o que você falou, é de salvar vidas, esse é o mais importante. Endividamento, depois a gente vê como resolve, né? E, aliás, vários países estão pensando sobre isso. E, agora, isso é uma coisa maluca, né? Porque a gente percebe a importância dessa rede de solidariedade, né, Belisário? E a coisa curiosa é que, sem essa rede, sem as pessoas manifestarem essa solidariedade, as pessoas não se sentem bem. As pessoas não ficam bem. Uma vez eu li que, quando você faz uma boa ação, você acessa um hormônio que te deixa bem, né? Isso é científico, né? Então, quando você faz uma boa ação, ele te deixa bem. Outro dia ligaram para agradecer uma doação pequena que eu fiz, uma série de doações pequenas, fica uma quantia razoável. Eles me ligaram quase chorando no telefone. Eu falei, meu Deus, será que ninguém doa para essa entidade? Porque eu dei tão pouco, não é? Não, mas era a conduta padrão daqueles que recebem, de agradecer, comprometer quem doou, etc. Mas outra coisa, Daniel, que foi fundamental, e hoje tanta gente falando contra a Constituição, etc., foi o SUS, o Sistema Único de Saúde. Sim. Quer dizer, naquele documento a gente falava da importância do SUS, de fortalecer o SUS. Sem o SUS, o Brasil tinha ido para o espaço. Nada contra a medicina privada, mas o Brasil tinha ido para o espaço. Nós não estaríamos apenas lamentando 100 mil vidas, estaríamos lamentando 1 milhão de vidas. O SUS salvou muita gente e esse é um reconhecimento aos profissionais de saúde, mas essa organização concebida pelos constituintes, que foi fundamental, né? O SUS. Com certeza. Agora, uma coisa importante, aliás, muita gente, o Sérgio Aveleda mandando abraço, a Fernanda Capistrano também, o Edson Ortega mais cedo me escreveu querendo ver, eu disse que ia mandar um abraço também, a Vera Tocairi, enfim, um monte de gente conhecida. Nossa. Que você... Meus amigos do Poupa Tempo, muitos, né? E os amigos de governo e dos governos também. Que se seguiram, muito bonito isso. Agora, o Paulo está perguntando aqui, é verdade que a injeção de renda básica, o auxílio emergencial, retorna para os cofres públicos, né? Depois você podia comentar um pouco isso. E também uma coisa que eu queria comentar com você, Belisário, que o CAD único que a gente viu precisa ser revisto, porque é o que você falou, a gente não conseguiu atingir uma parte da população que mais precisa, porque essas bases de dados, de fato, a gente viu como ou estavam desatualizados ou não chegava naquelas pessoas que mais precisavam, né? Então, isso é uma das coisas que, inclusive, está tendo que ser revisto muito no governo federal, porque o CAD único, muitas vezes, inclusive, dá para quem não precisa, tá certo? E quem precisa não chega. Não, isso são os erros, né? Quer dizer, pelos erros a gente não tem a dimensão da importância, vamos dizer, desse auxílio, mas o excesso de burocracia pode matar uma solução que é espetacular. Não é? Eu lembro, e você lembra também, que no início do governo Lula, alguém, diante da Bolsa Família, enfim, que o Fernando Henrique tinha ajudado a estruturar lá atrás, etc., mas alguém, no início do governo Lula, falou assim, vamos pedir os recibos. Em que as pessoas estão gastando isso? O medo é que as pessoas gastassem coisas que a gente reputa que não sejam
razoáveis, como gastar em bebida, não gastar exatamente na cesta básica. Na cesta básica, etc., até que alguém falou, olha, pelo amor de Deus, quer dizer, quem é o árbitro de onde gastar é o chefe da família. Bolas, a gente não tem que se intervir em tudo, o Estado não tem esse direito. E aí essa ideia ficou afastada. E hoje tem gente que fala, o cidadão se apresentou, não é, com um documento ou algo que o identifique e disse, olha, eu tenho direito à cesta básica. Olha, a primeira decisão é dar, né? E depois vai ver o que aconteceu. Ninguém vai fazer coisa errada com R$600. E pelo estado da pessoa, pela origem da pessoa, pelas pessoas que o acompanham, etc., você vê que a pessoa precisa. Não é? Mas imagina se você faz uma doação para uma entidade de R$200 e quer saber quem você ajudou com aquilo, por favor, me mandem a foto da criança. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Né? Quer dizer, a gente tem que ajudar e esquecer a parte burocrática. De repente, essa pandemia era uma forma da gente atenuar esse vício do burocratismo que tem entre nós. Enfim, é verdade. Eu tenho cada caso aí da burocracia que, enfim... É assustador, é assustador. É assustador, é assustador. Você sabe que a vida toda eu trabalhei para simplificar alguns documentos. E é muito complicado que algumas pessoas acham que é essencial. Aquela coisa de não acreditar no cidadão até prova em contrário, né? Que você sabe muito bem que é diferente de outros países, né? Não, você falou certo. Você foi para um lado bonito do governo Covas, que foi... Bom, não tem lado feio, na minha impressão, mas você foi um lado do poupa-tempo. Eu tinha um programa que era um pouco mais popular, que era os Centros de Integração da Cidadania, mas uma vez Lindos. A gente fez nós fizemos uma atividade no centro de São Paulo, e apareceu um garoto de rua, claramente de rua, não tinha nenhum documento, não tinha certidão de nascimento, não tinha nada, absolutamente nada. E ele ficou perambulando ali, até que uma médica queridíssima nossa falou, esse rapaz está precisando... Eu falei, de remédio? Não, ele precisa de um documento, caramba. Ele não é ninguém. O documento é que lhe dá a identidade. A identidade é algo tão importante que, naqueles direitos que eu falei que não podem ser suprimidos, um deles é o de ser você mesmo. Nós demos uma carteira que o delegado de polícia presente na Secretaria de Justiça, um homem, burocracia não passava perto dele. Ele tirou uma foto do menino, que não lhe custou nada, pegou o impresso da Secretaria de Segurança, reuniu um grupo lá para saber qual era o nome dele e fez um documento que tem filho único. Não existe um documento daquele tipo, mas impresso no papel da Secretaria de Segurança, numa situação qualquer, ele é aquela pessoa, com aquela foto, né, diante de uma batida policial, enfim, aquilo poderia ter salvo esse menino. Enfim, mas o menino pegou o documento, subiu numa cadeira e levantou como a taça do mundo, né? O troféu, né? Ele tinha documento. Que bonito. Agora, Belisário, uma das coisas que tem muita gente aqui já perguntando para a gente é que nas últimas décadas, apesar de a gente ter conquistado aí vários direitos e políticas públicas, né, para enfrentar toda a situação que a gente vive, a gente vê uma fragilidade, ultimamente, das instituições democráticas. Aí a Vera aqui pergunta, você acha que está tendo um retrocesso nas conquistas dos direitos humanos? E a Mônica, como o Brasil está sendo visto pelas instituições internacionais de direitos humanos? Qual a tua avaliação sobre essas questões? Então, só responder a pergunta do Paulo. Sim. Eu não sou economista, Paulo, mas eu sou metido. Então, eu lembrei da tua pergunta para dizer exatamente o seguinte: se você, quando a gente criou mecanismos de
dar terra para quem não tinha no Pontal do Paranapanema, no Vale do Ribeira, o Covas tinha uma história que era o seguinte: você dando terra sem o direito de que se revendesse essa terra, você está fazendo girar a roda da economia. Então, esse dinheiro não vai ser guardado no colchão. Ele vai ser dado para o pequeno empresário, ele vai comprar água aqui, ele vai ser dado para comprar alguma coisa ali, e seguramente, Daniel, ele vai ser usado para ajudar alguém ali na ponta. A solidariedade, ela não tem conta em banco. Então, eu acho que girar a roda, né, como dizia o Covas, girar a roda da economia é uma das funções desse auxílio emergencial. Muito bom. Enfim, agora, então, a tua pergunta. Eu acho que nós temos uma situação bastante difícil. O movimento dos direitos humanos, caras amigas, autoras das perguntas, o movimento dos direitos humanos é um movimento pendular, né? Ele vai para frente, depois ele volta um pouquinho, ele vai um pouco mais para frente, ele volta um pouquinho. Nós estamos vivendo um retrocesso, né? O retrocesso é uma palavra que a gente tem que combater, a ideia do retrocesso a gente tem que combater. O que a gente precisa é lidar com algo que é muito difícil de lidar, mas muito importante de se lidar. Travou. Alô? Acho que travou. Acho que caiu. Belisário, acho que vai tentar voltar, mas caiu um minutinho. A gente já volta com o Belisário, né? O que moveu muitos eleitores... Perdão, voltei. Voltou. Foi o medo, né? E o medo é algo bom, às vezes, mas a gente não pode esquecer que o medo também é argamassa de movimentos populistas, movimentos autoritários. O próprio fascismo se alimentou do medo, né, da Revolução de 1917, da grande pandemia de 1918, não é? E o fascismo, por sua vez, se alimenta do medo que outras raças possam causar, a raça branca, de que forças externas possam, vamos dizer, ferir o nosso nacionalismo, o medo de que os políticos tradicionais possam fazer com a nação, quer dizer, o medo da política tradicional, e a violência é um componente. Então, eu acho que sim, temos que enfrentar isso. E eu li um cientista italiano, um escritor italiano, e ele fala que a política do medo só se afasta com as políticas da esperança. Bonito dizer, nós isso. Temos que... Não, é lindo. O nome dele, eu preciso falar o nome do autor, né? Antônio Scurati. Antônio Scurati deu uma entrevista belíssima recentemente para algum dos jornais aqui, e ele falava: nós temos que criar uma cultura da esperança para superar o medo, né? Acho que até um partido político usou isso, mas, na realidade, o que nós temos que fortalecer as instituições acreditando nelas, revelando a nossa crença. Sim, o Supremo tem vários erros. Eu próprio sou crítico de alguns aspectos. Mas o parlamento fez isso e aquilo, e o político fez aquilo e aquilo outro. Mas, outro dia, falando da Universidade de Santa Catarina, e quem fazia o papel de Daniel Annenberg era uma argentina. A Argentina, que tinha 30 mil desaparecidos. E eu falei: eu vou lhes dizer uma coisa: o que salvou vidas no Brasil foi a manutenção do parlamento funcionando em grande parte do período autoritário. O parlamento funcionando, eles constituíram foram os mediadores entre o autoritarismo e a sociedade, e dessa forma salvaram vidas. Então,
eu dou um papel imenso ao parlamento nessas políticas da esperança, nas políticas de enfrentamento dessas questões de desigualdade, e, com isso, nós temos que fortalecer as instituições democráticas. Nós temos que fazer um pacto de fortalecimento das instituições verdadeiramente democráticas. Não é apoio a esse ou aquele presidente da Câmara, nada disso, mas é fortalecer as instituições democráticas que estão resistindo hoje ao autoritarismo, ou às tentativas. Uhum. Acho que travou de novo. Acho que travamos de novo. Bom, Belisário estava falando e eu concordo inteiramente com ele sobre essa questão de fortalecer as instituições democráticas, que são fundamentais. Tem muita coisa para ser criticada e melhorado, mas precisa ser por dentro. Não adianta jogar a criança e a água do banho junto, tá certo? Isso é muito importante a gente lembrar. A gente precisa reformar as instituições democráticas, melhorá-las, né, o Supremo, o Legislativo, mas por dentro, eu não tenho dúvida disso, e não adianta dizer que precisamos, aliás, fechar alguma coisa ou simplesmente não ter instituições democráticas. Aliás, o Belisário e eu participamos, junto com muita gente, de um dos grupos que defende justamente isso, que é o Grupo dos Direitos Já, e do qual a gente faz parte e tem tido uma atuação muito boa. Né? O que eu dizia é que há bolsões de autoritarismo, né? Ainda que a gente não reconheça o Brasil como uma democracia em risco, né? Eu acho que existem bolsões de autoritarismo em vários lugares, né? Quando o Ministério da Saúde diz à Fiocruz que deve deixar de seguir as orientações da OMS para ministrar um certo remédio, isso é um problema, né? Lógico. Quando você começa a negar a ciência, isso é um outro problema. Então, o Supremo e o Parlamento são entidades, os parlamentos são entidades de resistência, fazem coisas que a gente pode divergir, mas é a confiança nessas entidades que pode fortalecê-las. Pode fortalecê-las. Então, eu respondo dizendo, são frágeis as nossas instituições? Eu não acredito que sejam frágeis, mas nós fortalecemos com a confiança, divulgando escritos e falas de confiança e de importância da política, do fazer política, do exercer a política e do fazer justiça, do exercer a justiça. Eu acho que as instituições, na medida em que elas trabalham como a Constituição as define, elas serão um instrumento de fortalecimento da democracia. Verdade. Belisário, um fato triste ontem, que eu não sei se acompanhou, Dia dos Pais, que era aniversário de um rapaz aqui na capital, Rogério, que acabou sendo morto pela PM. Ele era aniversário dele, estava completando 19 anos, ele saiu com uma moto, não tinha carteira, mas ele foi abordado, né, por PMs pilotando a moto emprestada de um amigo, e houve aí um tiro e ele acabou falecendo, né? Como é que você vê? É óbvio que a polícia tem gente muito boa e eu conheci inúmeros policiais maravilhosos na minha passagem pelo Detran, no governo Covas e assim por diante. Mas a gente vê ainda muitas situações como essas, né? Isso é um pouco ainda resquício da ditadura militar com a nossa polícia. O que a gente pode fazer para que a polícia seja mais humana, respeite mais os direitos e, ao mesmo tempo, a gente sabe que a vida dos policiais não é fácil, mas o que pode ser feito? Porque a gente tem visto aí uma avalanche de situações como essa nos últimos meses, né? E a gente fica muito preocupado em relação a isso. Qual a tua avaliação em relação a isso? Polícia é comando, Polícia é comando. Perguntado, o subsecretário de Segurança Pública, perguntado como ele explicava que numa época em que a taxa de crimes havia baixado, de assaltos, roubos, enfim, havia baixado, havia subido o índice de letalidade policial que mata.
Ele disse, simples, porque agora nós estamos chegando mais rápido na ocorrência e aí há confronto. Uhum. Esse é de uma simplicidade que beira, enfim, um governador que tivesse lido ou ouvido isso teria demitido esse subsecretário, apesar da carreira dele dentro da PM, uma carreira importante, etc. Mas eu me refiro agora a um fato que ocorreu próximo do domingo, um policial que morreu, o policial que morre num tiroteio com dois assaltantes, morre um policial, morre o outro policial, e um dos assaltantes é preso incólume. Incólume. Se assim ocorreu, esta é uma ação importante. Morre um dos policiais, mas o outro é preso incólume. Então, a ocorrência boa não é aquela em que os assaltantes são mortos todos. Né? Isso é uma péssima ocorrência. A ocorrência boa é quando ninguém morre e todo mundo sai preso. Essa é a ocorrência boa. Eu dizia no início que polícia é comando. Eu comandei a Polícia Militar em motins, durante muitos momentos, convivi muito com a PM, muito, minha atividade profissional toda, convivi muito. Quando o comando é muito bom, quando se valoriza o que deve ser feito, quando são valorizados os protocolos, o que fazer se ocorrer isso, o que fazer se acontecer aquilo, quando isso é valorizado, a violência policial cai. Uhum. A violência policial cai. Eu queria dizer também que não é só da ditadura militar, né? Sim, há resquícios da ditadura militar, etc., mas o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma pesquisa que é assustadora, né? O quanto policiais militares são sensibilizados pela retórica do ódio pregado pelo presidente Bolsonaro. E é um rol imenso. Então, durante a campanha do ministro Sérgio Moro e logo depois também pela cláusula de legítima defesa, que na realidade era uma licença para matar, era sempre que o policial reagir por medo, por insegurança, por isso, etc., aquilo deve ser perdoado. Né? Uhum. Essa cláusula, é bom que se diga, ela não passou. O parlamento, olha, mais uma vez o parlamento não aprovou essa medida. Uhum. O direito a legítima defesa é aquela antiga, não é? Quer dizer, numa determinada situação de risco, perigo, etc., em face do próprio da pessoa que reage ou de terceiros, você tem um padrão de reação que a sociedade fala, não, assim não tem jeito. O assaltante entra na tua casa, aponta a arma, acontece um fato grave, o assaltante é morto, claro, isso é legítima, pode ser legítima defesa. Não é? Então, os policiais que atuam também com medo, eles devem saber que a legítima defesa é aquela antiga clássica. Essa licença para matar não passou. Não passou. A sociedade reagiu e o parlamento não deixou aprovar e, portanto, essas pessoas que atiraram pelas costas, imagina, eles dizem que tinham receio que ele sacasse uma arma. Então, você não pode mais usar camisa, você não pode mais usar blusão, você não pode mais usar nada, porque sempre pode ser um risco. E quando vai ver, é a mesma situação daquele artista que há tantos anos atrás, não tinha, esse governo não tinha tomado posse, há tanto tempo atrás foi cercado pelo Exército, tomou 84 tiros, não tinha nem uma faquinha, foi morto na frente dos filhos, da mulher. Então, há outras pessoas. O pobre do Rogério Ferreira da Silva Júnior não pôde celebrar a memória ou a vida do seu pai, mas cada pessoa que cai nessa circunstância vai fortalecer, vamos dizer, o ânimo das pessoas que lidam para que a polícia, vamos dizer, seja encaminhada para um protocolo
aceito internacionalmente, né? A violência não ocorre só no Brasil, Uhum. né? Há protocolos internacionais, há estándares a serem seguidos, não é? Não pode sair atirando, pelo amor de Deus, isso não existe. É. O Floriano Pêssaro manda um abraço também, é um grande amigo, Nossa, está aqui também junto queridíssimo conosco. Floriano. É verdade. E aqui a Lindy fala que a Linda, violência sempre houve, o que não tinha era celular para mostrar essa violência É isso, policial. é A verdade, é isso Fernanda mesmo. pergunta se você concorda com as câmeras instaladas nos policiais. O que você acha de câmeras Olha, instaladas em policiais? a minha experiência profissional é que Uhum. sempre serve. Não é? Quer dizer, em quem que a gente vai colocar as câmeras, se não nos policiais, como existe em Nova York, como existe em outros lugares? Sim, essa é uma experiência interessante, Uhum. que eles conduzam as câmeras e veja, tem uma série de protocolos, né? Quer dizer, ao Sim. final, o filme não pode chegar apagado, não pode chegar, enfim, destruído, com um tiro, né? Essa é uma coisa boa, mas acho Sim. que uma amiga que acabou de dizer que depois do celular a polícia não poderá ser a mesma, né? Quer dizer, porque isso será filmado, né? Será, enfim, É há verdade. uma prova em relação àquela conduta. Mas eu sou a favor, sim, das pessoas saírem com. Agora, sou a favor também de se cumprir a regra que diz que o policial tem que trajar uma etiqueta dizendo quem é ele, não é? A viatura ter o número, porque é isso Sim. que dá a segurança da existência de um bom policiamento em São Paulo. Amar os policiais, como você falou, mas a Uhum. gente não pode esperar que eles sejam protegidos, né? Então, Uhum. cumprir os protocolos é um bom momento, é uma boa cobrança para se fazer. Muito bom. Belisário, outra questão aí muito exposta pela pandemia é a do racismo estrutural da nossa sociedade, né? A É. população negra é uma das que mais está morrendo aí de Covid, menos tem acesso a tratamento médico, enfim. E a gente vê vários movimentos, o que aconteceu nos Estados Unidos, que acontece aqui, o Vidas Negras Importam. Como é que você vê o racismo hoje, em comparação com algumas décadas atrás? E será que esses movimentos que estão agora surgindo cada vez mais fortes, será que agora é para valer, que a gente vai conseguir ter uma mudança cultural, comportamental na sociedade, ou, de novo, isso ainda é muito incipiente no Brasil? Então, essa cultura da polaridade, essa cultura que, segundo acho que foi Bob ou foi Humberto Eco que disse que aos idiotas é permitido dar a sua opinião hoje em dia. Essa possibilidade de você dizer o que lhe vai pela alma e que antes havia uma certa censura para você fazer, essa é uma possibilidade que está nos assustando hoje em dia, né? As pessoas falam Uhum. coisas que até pouco tempo atrás ninguém falava. Estamos falando muito de um menino que reagiu, de um senhor que reagiu, um senhor com claros distúrbios mentais, mas há efetivamente policiais, há práticas policiais que são práticas que não podem, que são exercidas contra a população da periferia, predominantemente negra. Aliás, quem está preso no Brasil é uma população eminentemente negra. Tem mais, embora a diferença entre a população branca e a negra não se reproduz nas penitenciárias, nas prisões, em que tem mais negros presos, às vezes, do que brancos. Não é? Então, esse racismo que se diz agora estrutural, eu acho que ele já se evidenciava há algum tempo atrás naquelas políticas contra as cotas, naquelas decisões contra as cotas. Não é? Nós temos uma dívida
a pagar. E essa dívida tem que ser reconhecida assim. Os negros têm que ter acesso, até privilegiado, à universidade, têm que ter acesso a empregos, enfim. Mas começava a haver uma certa resistência, não é? E agora a gente verifica que as pessoas estão verbalizando esse racismo de uma forma que enoja, que enoja. E, olha, as pessoas parecem que esquecem que isso é crime e é imprescritível e insuscetível de fiança, né? Quer dizer, essas reações que as pessoas têm normalmente diante, claro, porque os negros ocupam, vamos dizer, empregos menos qualificados, então a reação sempre é do: o senhor sabe com quem está falando? O juiz, outro dia, o desembargador, ele se dirigia a um policial negro, a um guarda civil negro, não é? E ele, do alto da sua supremacia branca, do bom emprego na justiça, mas o que nós temos que fazer contra isso são duas coisas: a reação forte a cada evento, uma reação forte, a sociedade parece que entendeu isso. Infelizmente, para cada George americano, a gente tem 10 casos iguais, né, que vão acontecendo. Enquanto nós estamos falando, já deve ter acontecido outras coisas tão graves quanto. Mas a primeira coisa é essa: a reação forte contra essa pessoa, né? E a segunda é a questão da educação, né? A educação, as crianças não precisam aprender tanta coisa, né? Quando era criança, eu aprendia quais eram os afluentes da margem direita e da margem esquerda do rio Amazonas, né? Eu vou dizer a você que nunca usei isso numa sustentação oral. Nunca precisei usar isso numa situação de mediação, né? Ninguém saiu da cadeia porque eu sabia, e tinha táticas de memorização. Isso é uma bobagem. O que você precisa ensinar para as crianças é conviver. Goffredo da Silva Teles diz: direito é convivência. Você precisa conviver com as pessoas, a ensinar a conviver, ensinar a dor, ensinar o respeito pela alteridade, né? Isso é um longo trabalho. A gente está no caminho certo. Seguramente, há meses atrás, anos atrás, se aprovou, vamos dizer, novas diretrizes. Nós estamos nesse caminho. Mas os professores precisam se importar com isso, não é? E há muita coisa. O Pérez Aguirre, que foi um educador uruguaio, ele tinha livros a respeito que influíram até na minha gestão como secretário da Justiça. A gente reproduziu algumas das coisas que ele fez, com autorização dele. E o que as crianças precisam entender quando elas estão na escola, não é? As diferenças, as pessoas que têm uma coisa a menos, seja de inteligência, seja social, elas têm alguma coisa a menos. Você precisa pegá-las e fazer com que elas reagissem, né? As pessoas estão compartilhando experiências. Eu vi outro dia a Luciana Temer falar à comissão Arns. Ela falou: é preciso falar, é preciso assumir uma retórica contra o racismo. Alguém disse: não é preciso só não ser racista, é preciso ser antirracista e desenvolver políticas e fazer num nível pessoal isso, quer dizer, fazer no teu dia a dia, né? Não numa conversa, numa live, numa palestra, não, fazer no teu dia a dia. Isso seria importante. E exigir que os outros façam, respeitem a alteridade, principalmente quando ela seja de um homem negro, de um homem que vem de séculos. O que a gente fez com os negros quando a abolição da escravidão? Por isso que muitos nem comemoram o 13 de maio, porque, na realidade, aquilo foi largar os negros à sua própria sorte, enfim, com uma mão de obra mais qualificada, etc. Enfim. Você sabe, Belisário, você está falando, me lembra, eu vi um documentário, já muitos anos atrás, um dos mais bonitos que eu vi na vida, que conta a história um pouco de crianças palestinas e israelenses.
e como que elas tinham preconceitos umas com as outras antes de se conhecerem. E aí elas se conhecem e vão jogar futebol junto. Depois Eu disso, elas vi. não conseguem. É lindo esse filme, é muito bonito e É um mostra isso filmete que você da está. Anistia Internacional. E Se é o mostra que eu estou exatamente pensando. isso que você está falando, que quando você não conhece o outro, você acha o jeito de ter ódio, de ter raiva, de execrar. A hora que você conhece, diz, mas ele é assim, ele é igual a mim, ele gosta de futebol como eu, eles têm problemas, defeitos. Isso é tão bonito que mostra um pouco às crianças como é que a gente pode mudar isso para que elas conheçam o outro diferente e, em cima disso, não ter o preconceito que tantos têm, né? É muito bonito ver, e é isso que você está falando, Agora, exatamente. veja, já tenho ouvido muita coisa sobre isso. Veja que nós temos internalizado esse racismo, por isso ele é estrutural. Então, às vezes, a gente reage com o cérebro dizendo não, é absurdo realmente, mas há sempre algo que está lá dentro nos impelindo a alguma, vamos dizer, alguma ponta do preconceito que ainda temos lá dentro. Né? Isso se mostra através de pequenas condutas, pequenas bobagens, podem ser piadas ou o que seja. Isso é uma coisa, está lá dentro e de vez em quando explode e a gente precisa se estar atento. Agora, só a educação muda isso, só a educação, imprensa, escola, Conviver com o educadores. diferente, né, também. Conviver com o Exato. diferente é fundamental. Quanto É mais negros tiver fundamental. no mercado de trabalho, melhor, né? Exatamente. Quanto... Quanto mais negros estiver no mercado de trabalho, quanto mais gente estiver acessando boas posições, né? Isso contribui para girar a roda da democracia contra o preconceito. Isso é importante. Mais perguntas chegando aqui. O Amali falando: como você avalia o desempenho do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? E da ministra, né? Veja, a ministra está a serviço da ideologia dela, né? Ela veio a serviço da ideologia. Quando um governo se instala não para governar para todos, mas para governar para aqueles, para uma minoria, parte daqueles que os elegeram, as coisas se passam mal. Essa ministra, por exemplo, ela é autora de uma das maiores lesões a mecanismos pela democracia. Nós temos uma lei que segue uma convenção internacional contra a tortura e há uma lei que diz como os mecanismos contra a tortura devem funcionar. Esse mecanismo tem uma tradição de ter prestado bons serviços aqui, até em alguns estados isso está se estadualizando, mas o que faz a ministra? Ela deixa de remunerar as pessoas. Ela passa a exigir que essas pessoas trabalhem pro bono, voluntariamente, sem remuneração. Como é que um perito pode trabalhar nessas condições? E ela viola o espírito da lei. A Comissão Arnes participou, junto com o IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, numa ação contra essa política no Supremo Tribunal Federal. Nós apresentamos um amicus curiae contra essa violação do mecanismo de prevenção da tortura. A ministra ela tem tiradas que são ingênuas às vezes, mas eu tenho medo de confundi-la com ingênua. Ela de ingênua não tem nada. Ela é uma pessoa a serviço de uma ideologia, de um conceito especial de família que já não existe mais, vamos dizer, sozinho, não é? E assim isso já foi declarado na comunidade internacional, pelo Supremo Tribunal Federal, etc.
ela quer restabelecer um conceito que ela tem religioso, de família, mas o Estado é leigo, o Estado é laico. Ela não pode, vamos dizer, na sua função de ministra de Estado, fazer isso. Eu acho que eu não quero fazer brincadeira com isso, mas se os advogados começassem a dizer todos os crimes, a gente sempre fala quais os crimes estão sendo cometidos, mas, vamos dizer, um dia que essa senhora sair, ela vai ser confrontada com as condutas de improbidade que ela praticou, não é? Deixando de seguir o que era necessário seguir e passando a seguir outras vamos dizer, a vontade dela de fazer coisas de acordo com a ideologia religiosa dela. Parte disso o Supremo já atalhou, mas ainda e sempre vai haver coisas a fazer, né? Porque esse governo não coloca as pessoas certas no lugar certo, pessoas que têm preparo no lugar certo. Outro dia, num posto de meio ambiente, foi colocado um cidadão que até deve ser qualificado para qualquer outra coisa, mas que nunca teve nenhuma experiência no meio ambiente. Outro dia se colocou para cuidar dos índios que ainda, vamos dizer, ainda não sofreram toda a influência da aproximação branca, um ministro religioso. O Estado é laico e também existe ação no Supremo Tribunal. O Parlamento e o Supremo tentam segurar, mas algumas coisas que escapam isso. Essa ministra, ela não é preparada. Se a gente verificar quem já esteve antes disso ocupando o posto que é dela, desculpa, eu acho que ela não é qualificada para isso. Ela nunca apresentou a qualificação dela para isso. Pelo contrário, em 1 ano e meio de ministério, ela demonstrou que ela não tem qualificações básicas para isso. Nós aderimos. Eu vou falar uma coisa que poucos sabem. Nós não resistimos à extirpação vaginal. É um crime cometido na África ou em países muçulmanos. Nós nos abstivemos de votar contra essa. É quase unânime essa condenação desse crime que se pratica contra jovens em determinados países, mas o Brasil não. O Brasil votou se abstendo, se é que não votou, porque isso fosse uma conduta cultural a ser aceita, né? Então, as piores coisas estão acontecendo, algumas chegam ao nosso conhecimento. O desmonte da máquina de defesa dos direitos humanos está sendo direto, retrocessos, um atrás do outro, alguns corrigidos, outros não. Enfim, eu preferia não falar tudo que eu sei a respeito dela, me reservo para depor em juízo. Sim, você tem toda a razão. Uma das preocupações é, nessa pandemia, o aumento de casos de violência de gênero contra a mulher, que se acentuaram mais, contra a população LGBTI, né? Também. Sim. Como proteger, né, tanto as mulheres quanto essa população numa situação como esta de pandemia e de acirramento do ódio contra as minorias, né? Veja, é preciso acrescentar, você me deu esse direito de acrescentar, as crianças, as meninas, principalmente negras, né? Outro dia, a Luciana Temer fez uma consideração enquanto a gente conversava na Comissão Arns, e eu uso agora. Enquanto a gente está conversando, 4 meninas estão sendo estupradas em casa, dentro da família, né? Eu acho que a solidariedade da sociedade civil é fundamental. Luciana Temer, que já refiro pela segunda vez, pela excelência do seu trabalho em favor das meninas, ela diz o seguinte: falar abertamente da violação, falar que é uma violação cometida dentro da família, 72% ou mais dentro da família, criar um desconforto social para essa situação e para a sociedade que convive com isso, né? Mas é função também da escola
trabalhar essa questão, né? Se o problema acontece em casa, é um problema fundamental que a escola trabalhe isso, que a escola consiga trabalhar essa questão para dizer que isso não é natural, isso não é normal, isso é um crime, é uma aberração, isso daí, entendeu? Esse é um tema que a ministra poderia trabalhar, porque isso é um crime gravíssimo, né? Criar um espanto social, um desconforto social, que a gente tenha que enfrentar isso com políticas públicas de educação, de solidariedade, enfim. É o que me ocorre, porque realmente nós chegamos numa situação... O Brasil é o segundo país do mundo, veja, não é questão só de política pública do governo, o Brasil é o segundo país do mundo de maior violência contra as meninas em casa, mas, atenção, não é o segundo país do mundo em mais ações contra os violadores. Que absurdo, né? Entendeu? Uma loucura. Isso é um absurdo, é uma loucura. Há uma subnotificação que eleva esses dados aos céus. Né? É verdade. A Bezinha aqui está perguntando, é possível participar das reuniões da Comissão Arnes? Então, é possível participar de algumas iniciativas da Comissão Arnes. As reuniões da Comissão Arnes são as reuniões de uma sociedade que tem 20 sócios e que esparrama as suas atividades, não é? Mas de algumas atividades da comissão, seguramente que sim. Né? Nós estamos em todas as redes sociais, divulgamos isso, nós divulgamos esse pacto pelo Brasil e pela vida e pelo Brasil, e já mais de uma centena de entidades, vamos dizer, veio participar, não é? E dessa forma a gente sabe de alguns dados. Havia uma pesquisa sendo feita que se chamava Epicovid, que vinha de uma universidade do Rio Grande do Sul, que se juntou a nós na plataforma do Pacto pela Vida e pelo Brasil. O Bolsonaro acabou de dizer que não quer mais essa pesquisa. O governo federal não quer mais essa pesquisa, então deu um fim a essa pesquisa. Dentro da linha de que os cientistas são inimigos ideológicos do regime, então esse negacionismo, mesmo essa atitude contra o SUS, contra os pesquisadores, contra a pesquisa, contra a ciência, ela causa vítimas, mas essa companheira pode sim participar de muitas iniciativas, divulgando documentos, comparecendo a algumas lives, enfim, ela pode sim participar, claro que pode, mas não das reuniões em si, são reuniões de uma sociedade em que determinados temas precisam ser abordados, vamos dizer, dentro do que é uma organização social, e apenas quando há o consenso é que esses temas, vamos dizer, se publicizam com documentos, com declarações, com entrevistas, etc. O Rubens aqui, mais uma pergunta. As pessoas têm enfrentado fila para tudo, fila para internação nos hospitais, fila para conseguir o auxílio na Caixa. A burocracia no serviço público prejudica os direitos das pessoas, você não acha? Essa pergunta está sendo feita numa live dirigida pelo homem que mais luta, um dos que mais lutaram contra a burocracia, né, que era a burocracia da documentação. Você não tem acesso à documentação, você não tem acesso à cidadania. Então, vamos dizer, quando se criou a Rede Poupa Tempo, nós criamos a partir de um exemplo que veio da Bahia, mas nós damos uma dimensão tal em que se reconhecia o direito, quer dizer, não era uma loteria ter acesso a documentos. Né? O Poupa Tempo tem uma estrutura, claro, importante, mas grandes coisas se fez a partir do Poupa Tempo. Então, sim, claro, a burocracia é uma arma contra a cidadania. Nós temos que combater a burocracia. Eu tinha uma amiga, uma advogada, que cada vez que falava, não, nós precisamos desse documento, esse. E ela falava, então vamos começar. Para que cada um deles? Né?
Então, há documentos que às vezes se pedem porque antes já se pedia. Essa história do auxílio emergencial, aí eu estou morrendo, preciso dos 200, dos 600 reais. Então, você precisa trazer 50 documentos, mas eu perdi, na última enchente, eu perdi todos os documentos. Então, você vai a algum lugar, recupera esses documentos, porque você... Aí não acaba mais. Isso daí é contra os direitos humanos, contra a cidadania. A gente precisa ter alguém que diga isso, como se disse lá atrás, não queiram controlar, com 600 reais não se faz nada errado. É só controlar as brechas, não deixar os militares e funcionários públicos receberem quando eles recebem irregularmente, não deixar pessoas que não precisem receber. É isso que a gente precisa controlar. É aí que está o furo. Dá para um coitado que se apresenta em condições mendicantes o dinheiro que ele precisa para sobreviver no dia de amanhã. Isso não é improbidade. Improbidade é dar para quem não precisa. É deixar a brecha aberta para... Enfim, mas nós estamos aprendendo, vamos chegar nisso, nós vamos chegar nisso, porque isso não vai acabar agora, no final do ano, enfim, Sim. Todos sabemos, é importante lembrar, essa pandemia, ela não acaba, como disse o presidente da República, ou o seu secretário ad hoc lá do Ministério, que não tem ministro há 90 dias. Há consequências do Covid, não é apanhar e é uma gripezinha. Há consequências no coração, há consequência nos rins, há tromboses, há uma série. O certo é não fazer isso, ficar em condições de resguardo, cumprir as formalidades e impedir que povo de rua e os mais necessitados fiquem numa situação que vão sendo dizimados, não por políticas. A pobreza não acabará pela política governamental, mas sim porque pela falta da política de saúde, né? Isso é uma coisa grave. Enfim. Belisário, estamos chegando quase ao final aqui. Queria fazer uma última pergunta para você, em cima do que você falou agora. Você continua um otimista ou você é mais pessimista, né? E principalmente em cima disso que você falou, de que as coisas não terminam esse final do ano, não terminam com a pandemia, a gente tem um período muito curto de vida democrática no país, estamos aprendendo muita coisa ainda. Será que a gente vai sair disso melhor ou a gente vai sair disso pior com tudo que a gente está vivendo? Nós vamos sair melhores. Eu sou otimista, a minha profissão me faz otimista. O advogado é aquele que impede a porta de se fechar. Entende? Ele não deixa a porta se fechar, ele trabalha para que os direitos se ampliem, assim como a noção dos deveres também se amplie. Quer dizer, o advogado é aquele que é chamado, não é? E ele trabalha para ajudar as pessoas. Há muitos advogados trabalhando para, nesses casos de violência doméstica, para facilitar o acesso da pobreza total ao benefício emergencial. Tem gente honrando o compromisso que fez, ou indo a órgãos internacionais e denunciando determinadas situações, ou entrando com amicus curiae em determinadas situações, ou há organizações que não conseguem fazer alguma coisa, os advogados estão ali de prontidão, há projetos espolcando para todos os lados e, portanto, há seres humanos, com advogados, jornalistas, políticos, trabalhando bem em muitos lados. Isso me faz, vamos dizer, reafirmar a minha esperança na figura humana e eu acho que a gente vai sair maior do que entramos na pandemia. Queiram ou não queiram, nós vamos sair maiores, entendeu? Eu agradeço muito ter sido recebido nessa live por você, exatamente por um amigo, mas um amigo com a sua folha de serviços prestados contra a burocracia, pela cidadania. Eu fiquei muito honrado, muitos amigos estão vendo e eu abraço a todos e a todas, muitas pessoas queridas, você citou. Eu acho que a gente tem que fazer um complô, um dossiê das boas pessoas, das pessoas
que estão contra a redução da democracia, que estão favoráveis, mas esse dossiê não é para ser feito e divulgado às escondidas. Nós temos que fazer uma grande rede de pessoas de bem e, aos trancos e barrancos, a cada dia fazendo uma ação importante, colocando alguém numa situação melhor. Eu acredito muito que a gente vai se sair bem dessa pandemia, preparado, infelizmente, para a próxima. Belisário, queria te agradecer muito, dizer que fico mais fã ainda de você. Eu acho que você faz um trabalho belíssimo e essa live é exemplo de tudo que você já fez e continua fazendo. Parabéns e muito obrigado pela participação. A gente vai continuar junto no Grupo Direito Já, tenho certeza que estamos juntos aí para muita coisa ainda que precisamos melhorar nesse país. Super obrigado aí pela participação, mandar um abraço, um beijo a todos que estão nos ouvindo até agora e dizer que esse homem é maravilhoso e tem uma postura que são, assim, para mim, espelha o que esse país cada vez mais precisa ser. Então, parabéns, viu, Belisário? Obrigado por ter participado. Beijo grande para você, um beijo grande para todo mundo. Até a próxima live e vamos em frente. Até a próxima. Um abração, Belisário.